agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia, ó Jesus. No quarto mistério contemplamos a Assunção da Santíssima Virgem ao céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles. E não os deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia, ó Jesus. No quinto mistério contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto
Peça isso, enche.
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Olha para o mundo do seu lado, fala assim: abençoado. Você quer um abraço? Fala para você, um abraço. Vem, eu vou dar um abraço a você. Você é alguém. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Ninguém vai se entregar, mas se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Vamos ver se você conhece a minha parte. Você tem que ir lá embaixo. A Bíblia vai verificar. Eu sou rico. É facinho. Olha lá, você desce, olha lá. Faz o que você quer. Amém, gente? Amém. Quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que saber que no louvor ele é grande. Quando a nossa vida está triste, louva aqui melhor. Amém. Reza melhor. Amém? Se a gente louvar, tudo melhor. Os nossos problemas, às vezes, tem até um problema, né? Mas quem louva a Deus é mais fácil. As coisas se tornam mais leves. Amém? Por isso eu queria te convidar agora, no breve instante, lembra do teu problema, lembra da tua situação.
alguém para apresentar para Deus hoje? Seja qual for o seu problema, agora eu convido você a falar com Deus e dizer: olha, Jesus, está aqui meu problema, está aqui minha dificuldade, está aqui o que eu estou vivendo, Jesus. Jesus, eu quero apresentar diante da tua presença, Jesus, tudo aquilo que eu estou vivendo, Jesus. A minha família, as minhas dificuldades, seja qual for o seu problema. Isso vai apresentando para ele, não, Jesus está aqui, perdendo a situação. Eu quero já te agradecer, Jesus, por tudo que está acontecendo, porque eu creio na tua palavra que diz que tudo corre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo concorre, acredita nisso, irmão. Tudo corre para o bem daqueles que amam a Jesus. Se você está no caminho de Jesus, se você está orando, se você está na presença dele, creia. Ele pode te ajudar. Na verdade, ele nem pode, ele já está te ajudando. Aleluia. Por isso nós entregamos Jesus. Nós entregamos a nossa vida, Jesus. Nós entregamos agora com a sua oração mesmo, com o seu jeito. Jesus, nós entregamos a ti, Jesus. Nessa oração apresenta a sua enfermidade, apresenta a sua dificuldade, o que está vivendo. Nós apresentamos a ti, Senhor Jesus. Nós apresentamos a tua presença, Senhor Jesus. Qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. A dor e a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Em amor a fé, do princípio ao fim, todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar,
você vai andar sua vida sorrindo todo mundo. Mas tem tanta tristeza nesse mundo que a gente pode dar uma vida alegre. Amém? Somente um sorriso pode mudar a vida da pessoa. Eu vejo lá no meu trabalho, uma experiência própria. Eu chego lá, aí a pessoa fala, não sei que você dá risada o dia inteiro. Ai, cara, eu dou risada porque eu sei em quem eu confio. Eu sei que é providência. Tem dia que eu choro, não vou dizer que todo dia é maravilhoso, mas a maioria deles eu prefiro sorrir. Amém? Amém. Se um dia você percebe, reza dormir, porque se um dia você estiver sendo muito difícil, vai rezar. Melhor. Amém? Amém. Amém. Eu convido você nesse instante. Mais uma vez nós vamos tentar pedir esse Espírito, que Ele mantenha essa nossa alegria. Amém? Amém. Só que você vai rezar junto com o seu irmão. Pega a mão dele, pega a mão do seu irmão. A Bíblia diz: fala, Senhor, nós vamos orar pelos outros. Olhem pelos outros para que sejam curados, libertos, restaurados. Isso é muito irmão. Irmão especial, onde nós recebemos a presença de Jesus. Aqui, nossos irmãos também, Rogério. Quero te apresentar todos esses irmãos, a sua presença, nosso valência e misericórdia. Nós nos unimos em uma só oração, junto com a igreja. Deus, que nós somos junto com a igreja. Pedindo essa presença mais uma vez do teu Espírito, orando pelos outros, para que nós, seja qual for o carisma, seja qual for o chamado, o Espírito vem, Espírito Santo, Pai de Deus. É isso que nós oramos, apresentamos os nossos irmãos, esses anjos, com Deus tem jeito, apresentamos nossos escritórios, até mesmo aqueles que estão em casa, que estão nas ruas, apresentamos todos. E às vezes estamos a trabalhar, mas são específicos. Por isso nós pedimos pelo Espírito sobre todos eles. Pedimos também Jesus sobre toda a fazenda da esperança, todos os nossos irmãos que estão lá, toda a nossa comunidade dessa misericórdia, dos anos do Rio, batismo, do Espírito Santo. Só o teu Espírito pode nos ajudar a caminhar por esse bem, Espírito. Desce como fogo, incendeia, incendeia. Que diz? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Uma vez mais. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Falar em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Isso. Aproveita esse instante, Espírito Santo de Deus. Ele me mostra assim como se fosse uma vara, dizendo assim: volte a pescar. Volte a pescar, não desanima, não desanima. Volta lá para o mar, em teu lugar, em teu lugar. Busca de mais, mais.
Ele que revigora a nossa alma. É Ele que nos tira. O Senhor me dá visualização assim como fosse remédios. Mas Ele fala assim que são coisas que você tem buscado que não são da vontade de Deus. E você sabe disso. E que o Senhor coloca assim como se você estivesse assim, se drogando com coisas, mas não se drogando daquilo que é droga. Não é isso. É se drogando com coisas que não é da vontade de Deus. Por isso o Senhor diz a você, olha, vai, meu filho, eu acredito em você. Eu acredito que você pode. Calma. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Essa mesma unção, dá um abraço no seu irmão. Mais uma vez, fala assim: obrigado pela sua oração. Obrigado. Obrigado pela sua oração. Queria chamar nossa irmã Sara na frente. Vai estar cuidando para nós. Ismael. Chico vai junto com a gente, comigo. Peço você, mesmo sentado, mesmo, que o Espírito Santo seja sentado, de pé, se você quiser ficar de pé por alguns instantes, pedindo essa graça do Espírito Santo sobre eles, pedindo que o Espírito Santo venha dar mais uma vez, incendiar a alma deles, para que eles possam falar da vontade de Deus para nós hoje. Nós queremos ouvir a tua voz, Jesus, o Senhor falando a nós. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo anjo do Senhor, Deus e guardador, se a ti te confiou a piedade divina, sempre lhe rege, lhe guarde, lhe governe, lhe ilumine. Amém. Podemos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pede sua mão direita e repete comigo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitaram o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boas noites. Dobrantes. Dobrantes é boa noite também. Boa noite. Irmãos, uma alegria estar com vocês, estar em comunidade, mas essa noite, para a gente poder falar daquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. E nós iremos falar sobre a cura, e a cura através do amor. E quando a gente parava para poder pensar um pouquinho sobre isso, eu fiquei meditando, como curar para o amor, como ser curado para isso. E até mandei uma passagem para o Ismael, Olha que eu li essa passagem e falei assim, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com amor. Então, a palavra de Mateus 18, aliás. Mateus 18, versículo 21. Mateus 18, versículo 21. Amém? Misericórdia aí. Isso, agora deu certo o negocinho aqui. A palavra de Deus vai dizer assim: Então Pedro, chegando-se a eles, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com o seu servo. Ao começar o acerto, trouxe-lhe então um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que vendesse juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo com os filhos e todos os seus bens. Aliás, o servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrando-se, suplicou-lhe: Dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o Senhor compadeceu-se do servo, soltou-lhe e perdoou a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou com um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Pague o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo à prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o companheiro de serviço o que aconteceu, ficaram muito penalizados. E procurando o Senhor, contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que me rogastes? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? Assim, encolarizado, o seu senhor entregou ao seu verdigos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis que meu Pai Celeste agirá convosco, a cada um de vós, aquele que não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa, para mim ficou muito forte isso, Eu fiquei me perguntando, o que tem a ver pagar dívida com cura? A princípio não tem nada a ver. Mas, eu estudando um pouquinho e tudo mais,
Jesus não está falando somente de dívida de dinheiro. Ele está falando de dívida de coração. Porque perdoar o outro é dar aquilo que ele não merece. O que o Senhor estava fazendo com o seu servo? Dando aquilo que ele não merecia, porque ele juntou dívidas. Mas mesmo assim, ele fez o quê? Ele perdoou para que aquele homem ficasse sem dívida alguma. Mas o que ele fez? Ele foi, encontrou com uma outra pessoa que era do mesmo serviço que ele, e fez o quê? Quis que ele pagasse o que ele devia. O que significa isso? Que uma pessoa que não é perdoada, aliás, que não se sente perdoada e não se perdoa primeiro, não consegue perdoar o outro. Uma pessoa que não se perdoa primeiro, não sabe perdoar o outro. Porque quando Jesus ele transforma um coração, quando ele faz uma vida, ele transforma por completo. E fazendo isso, ele faz chegar até o outro. Eu sempre digo, uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa curada, ela cura. Por isso, aquele servo, ele foi perdoado do dinheiro. Mas ele não se sentia perdoado da escravidão. Porque o que ele queria continuar como escravo. Ele foi liberto da prisão, que era o serviço. Mas ele não era liberto interiormente. Por isso que ele não conseguiu perdoar uma dívida que era muito menor do que ele devia para o seu patrão. Quando nós não sabemos perdoar, nós castigamos a si mesmo e castigamos o outro ainda por cima. E é interessante, eu até peguei aqui, é por isso que o catecismo nos ensina assim, no parágrafo 28, 40. Não há limites à medida para esse perdão, essencialmente. Quem não perdoa não se perdoa e não perdoa o outro, não consegue se encontrar. Uma pessoa que não se encontra com o seu eu mais profundo, não vai conseguir perdoar o outro. Porque o perdão, ele requer... Aquele patrão, ele perdoou, ele teve que sair de si, falar assim, eu não quero esse dinheiro para perdoar aquele servo. Mas aquele servo não teve a... Jesus, ele vem trazer para nós um perdão completo. Eu falava para o Ismael, quando eu mandei um áudio para ele, que Jesus ele quer nos curar de forma psicológica, de forma corporal e de forma espiritual. Muitas doenças, eu falava para o Ismael isso, são acarretadas hoje por falta de perdão. Existe um estudo que diz que 90% das doenças é porque as pessoas não sabem perdoar. Porque perdão não é esquecer. Perdão é dar ao outro aquilo que ele não merece. É o que Jesus nos faz constantemente. Ele nos perdoa mesmo quando nós não merecemos. Ele está disposto a se dar totalmente para nós. Por isso Santa Teresa de Calcutá dizia assim, se realmente queremos amar, precisamos perdoar. Só ama quem sabe perdoar. Quem não ama não sabe perdoar. E quem não perdoa não sabe amar. Não sei vocês, mas isso é muito forte. Porque o amor gera perdão. Porque o amor muda. O amor transforma. Nesses quase 14 anos dentro da aliança, eu vi pessoas perdoadas que se encontraram com Deus. Mas eu vi pessoas que não sabiam se perdoar, que fizeram coisas, não sei se eu posso dizer porque a gente está gravando também, mas que se mataram. Porque não conseguia se perdoar. Porque o perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. O perdão também não é esquecer. É saber que está ali e falar assim, olha amigo do Ismael, olhar para ele com misericórdia e falar assim,
Eu estou dando aquilo que Jesus está dando. O Viktor Frankl, né, grande psicólogo, lá no campo de concentração, ele dizia assim, ó: é no espaço que decidimos quem seremos. Quando nós damos a liberdade, quando nós estamos presos. A liberdade não quer dizer sobre espaço. A liberdade quer dizer sobre condição de estado, de coração. Por que eu trouxe isso? Porque o perdão não é sobre o que eu vou fazer, como eu vou fazer. O perdão é o que eu vou fazer com o perdão. Como eu vou perdoar isso? São Padre Pio de Pietrelcina dizia assim: a misericórdia de Deus será sempre maior do que toda ingratidão. Porque a gratidão também, ela gera perdão. E eu vou quase finalizando para a gente poder entender isso. Eu vou passar para o Ismael. A misericórdia de Deus é esse amor que eu sempre digo, né? Quem já me ouve falar, sempre ouve falar isso. Misericórdia de Deus significa descer. Jesus faz isso. Ele desce. Como aquele servo fez, aliás, aquele patrão fez com o seu servo. Ele desceu até o coração daquele homem. É o que Deus faz conosco constantemente, a todo momento. Deus, ele desce por amor e por misericórdia. Perdoar não muda o passado. Perdoar significa permitir fazer o que Deus deixa no nosso coração. Perdoar não é só fazer aquilo que aconteceu no passado. Não, perdoar é agora, neste momento. E quando Jesus ele transforma um coração, ele transforma por completo. Jesus ele não faz a obra inacabada. Ele faz por completo. E o perdão é isso. É fazer essa obra constantemente. E ele faz tudo isso por amor, a todo momento. E eu termino contando uma pequena experiência. Todo mundo sabe, acho que a grande maioria sabe. Eu comecei a usar droga com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu comecei a usar droga. Eu fui indo até uns 12 anos usando droga. Depois eu conheci a aliança e tudo mais, saí evangelizar, né? Deus transformou minha vida. E eu saí pregar o mundo inteiro. Saí. Mas ano de 2022, Deus queria fazer uma cura por completo dentro do meu coração. No ano de 2022 eu estava na nossa casinha em Biúna. E tinha uns irmãos nossos da Colo de Deus que estavam morando com a gente, porque estava fechando a casa da Colo de Deus, eles estavam morando com a gente. E a gente fez um momento que era o caça-tesouro. Que a gente rezou na capela, pedimos alguns nomes para Jesus, para que Jesus pudesse se encontrar com aquela pessoa naquele dia. E Deus tinha dado 3 nomes, Moisés, Gabriel e Giovanni, se eu não me engano. Se eu não me engano, esses 3 nomes. Talvez eu me confundo os nomes, mas era isso. E a gente saiu de Biúna e fomos lá para São Paulo. Nós fomos sair evangelizar. E ficamos o dia inteiro na rua com os irmãos, fomos na Cracolândia. Nossa, foi muito bonito. Chegou, era perto das 6 da tarde. A gente foi na Santa Missa. A gente saiu da Santa Missa. A gente tinha que pedir comida. E para quem me conhece, eu odeio pedir coisa. Odeio, eu não gosto. Mas a gente tinha que pedir comida, porque nossos irmãos estavam com fome. A gente já tinha dormido na rua de sexta para sábado. E tinha que pedir comida e tal. E eu falei, não quero pedir, mas enfim, vou pedir comida. Fomos lá, os irmãos ficaram ali no pátio do colégio. Não sei se alguns conhecem aqui. Eles ficaram brincando com as crianças e tudo mais. E naquele dia a gente já tinha encontrado com o João, que era uma criança, que era um dos nomes. Então Deus já tinha dado um dos nomes para nós. Beleza, que a gente tinha brincado com as crianças e tudo mais. Eu voltei, aliás, o grupo voltou, e um deles encontraram com Moisés. Já tinha sido o segundo nome, a gente já tinha encontrado, todo mundo estava feliz, eu não tinha chegado ainda. Eu cheguei lá, começamos a comer e tudo mais, e eu vi que uma das irmãs estavam demorando muito, era uma irmã ou um irmão,
E eles estavam pedindo comida. Eu falei, nossa, mas eles estão demorando muito. E como eu conheço a Praça da Sé, eu falei assim, ó, fica todo mundo brincando aqui com as crianças, fica todo mundo aqui, e eu vou procurar os irmãos que ficaram na Praça da Sé. E eu fui lá e tal. Vocês acham que eu achei eles? Não. E já passando meia hora e tudo mais, o que aconteceu? Eles voltaram para o pátio do colégio, e eu fiquei procurando eles lá. E eu subia no escadão da Praça da Sé, voltava, não sei o quê. Quando eu passou meia hora, eu falei, não encontrei, eu vou voltar. Falei, eu vou voltar agora. Eu andando e tal, não sei o quê. Eu só escuto o nome. Ei, você, tá procurando droga? Eu olhei assim e falei, não tô procurando droga, não. Daí eu olhei assim e tal, ele falou assim, não, tô procurando tal pessoa, tal forma, não vimos ninguém. E daí eu falei assim, eu vou sentar com eles. Já tinha passado meia hora. A gente estava preocupado com aqueles outros, eles começaram a ficar preocupados comigo. Trocou, inverteu. E quando eu comecei a conversar, eu comecei a olhar para aquele moço que estava conversando comigo, que tinha oferecido a droga. Ele olhou para mim e começou a chorar. Ele começou a chorar. E daí, a hora que ele começou a chorar, eu falei assim, o que está acontecendo? Daí ele me chamou pelo meu apelido. Ele me chamou pelo meu apelido. Eu não vou falar meu apelido aqui, né? Não vou. Ele me chamou pelo meu apelido. Quando eu usava droga. E eu comecei a chorar. E eu comecei a olhar. E lembrei quem era. Agora eu não vou lembrar se era o Eduardo. Sei que faltava um dos três. Que era ele. Que era um dos jovens que usava droga comigo. E eles hoje... Naquela época ele estava como um dos traficantes da Praça da Sé. Eu comecei a chorar ali, ele me abraçou forte, Igor, não sei o quê. Me chamou pelo apelido, não falou Igor, né? não sei o quê. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso te apresentar minha nova família, porque já fazia muitos anos, né? Isso foi a última vez que eu usei droga com ele, tinha sido em 2008. Já era 2022. Quantos anos já não tinha passado? Quase 10 anos. 14 anos, isso, né? E eu falei, caramba! E eu voltei. Voltei lá, as crianças estavam brincando, eu voltei chorando, ninguém entendendo nada. Eu falei, depois eu explico, tá, não sei o quê. Continuamos brincando com as crianças. E eu marquei com ele que eu ia voltar para apresentar minha nova família para eles. Era 11 horas da noite. Enfim, curtando a história. Por que eu estou contando isso? Quando eu estava saindo... com as crianças ali, a gente estava indo para encontrar com esse Eduardo. A criança tinha uma bola e ela me entregou. Eu falei, não, pode ficar com você, né? Era uma criança de rua. Eu falei, pode ficar com você. Ele falou, não, para você nunca se esquecer da sua criança. A criança me falando isso. E quando eu usava droga, eu tinha apenas 10 anos de idade. O que Jesus estava fazendo comigo naquele dia? Estava me perdoando e me curando toda a eternidade. E quando eu cheguei naquela Praça da Sé, não encontrei ele e tudo mais. Daí eu vi que ele estava lá no outro canto e tudo mais. Daí um irmão começou a ter overdose na nossa frente. E foi uma muvuca no meio da Praça da Sé, né? E daí eu levei um dos irmãos, fomos lá, encontramos com ele. E foi muito forte, rezei com ele e tudo mais. Mas por que eu contei essa pequena experiência? Para dizer que quando Jesus perdoa e ele restaura, é toda a nossa história. Não tinha possibilidade eu ir naquele dia, na Praça da Sé, naquele horário, encontrar com uma pessoa que usava droga comigo aqui em Itapetininga. Não tinha possibilidade alguma. Mas Deus, Ele cura, perdoa e restaura toda a nossa infância. Não importa onde, não importa como. Jesus, Ele desce e vai no nosso interior. Amém? O Ismael vai dar continuidade para nós. Beleza. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês pelo convite, né? Aquilo que o Igor partilhou aqui com vocês, né? Eu recebi o convite. Como é o nome da irmãzinha mesmo? Karine, né? E quando ela mandou mensagem, eu falei, mas eu não sou pregador, né? Eu falei para ela assim, né? E olha para você ver. E dentro daquilo que o Igor estava falando aqui, como o Igor, vocês sabem que o Igor é um pouco difícil a comunicação com ele, né? Demora um pouquinho para responder, né?
Aí, como daí o Igor demorou, eu falei, o Igor não falou nada, meu, vamos, né? E eu comecei a olhar todos esses dados que ele falou, sobre aquilo que a falta de perdão, né, ela causa em nós, né, as doenças cardiovasculares e tudo mais, né, a parte psíquica, né, que é aquilo que vocês também já puderam escutar aqui. Mas eu vi também que dentro de nós, a doutrina da igreja, né, ela fala que são 3 aspectos, né, que a gente escuta, né, para a gente visualizar assim aquele dos desenhos infantis, o diabinho e o anjinho, né? Mas são 3 aspectos: o Espírito Santo, né? A nossa consciência, né? E o acusador, né? Que é o inimigo. E tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que Deus quer provocar em nós, seja no perdão, Deus quer provocar algo em nós para que a gente vá ao encontro dele. E olha que coincidência. A gente participou do encontro lá do EJC. Por que eu estou falando isso? Participou do encontro do EJC e eu tive a oportunidade de ficar na sala. E eu vi os jovens, algumas pessoas lá, pregando ali, né? Falando da palavra de Deus para aqueles que estavam ali. E a gente escuta todas as partidas. Alguns ficam nervosos, outros, né? Mas a gente escuta da palavra de Deus. E na segunda-feira eu falei para minha esposa, nossa, viu-se fulano, né? Que bacana, né? Ir lá, falar para o jovem, né? Como isso é bonito, né? Anunciar a palavra, né? E eu falei assim, eu queria falar. Ela falou assim, mas coragem. Falei assim para ela, né? Você precisa ter coragem. Falei isso para ela na segunda. E na terça, ela me liga, né? Aí eu demorei a responder, né? Daí ela pegou e me ligou. Falei, não vou responder, né? Daí depois eu até falei pra ela, mas não posso falar não, cara, porque eu falei... Porque assim, quando ela me ligou, eu só olhei pra cima assim, né? Aí eu falei assim, eu não podia falar não, porque eu tinha falado, aí que você vai entender aquela voz da nossa consciência, né? Que ela vai falando assim, né? Porque eu falei da coragem, eu não podia dizer não. Aí eu falei para ela, eu não sou pregador, eu não disse não. Até partilhei no GEV, né? Na terça-feira. Aí até contei essa historinha, né? Só que daí eu falei assim, mas eu preciso fazer isso, né? Eu preciso anunciar. Porque pregar aqui, muito bonito. Mas aquilo que a gente faz também, nos nossos encontros, também é pregar a palavra, né? Também é falar do amor de Deus. Então, aquilo que Deus provoca em nós, seja para que a gente anuncie a palavra dele, seja também para que nós nos aproximemos dele. E quando ela falou assim da perdão, eu falei, o que eu vou falar sobre perdão? Por quê? Eu não sei se por conta do trabalho que nós fazemos, né? Para quem não conhece, né? Eu comecei fazendo pastoral de rua há muitos anos atrás, né? Então, desde 2013, 2014, né? Jesus... Não estou enxergando. Aí, eu preciso usar óculos. Aí eu fazendo pastoral de rua, então Jesus se aproximou através de um irmão de rua. E foi ali que eu tive um encontro pessoal, e desde então a gente vem fazendo esse trabalho e tudo mais. Eu me perdi no raciocínio, que eu estava mesmo, ele falou dos 20 minutos. Gente. Tá, mas não era esse o raciocínio, né? Caramba. Tá vendo? É a primeira vez que eu vim, pronto, já me perdi todo. Tá. Daí, rapaz, fugiu o raciocínio. Isso, obrigado, irmãozinho. Ela tá prestando atenção, vocês não estão. Então, o que falar sobre perdão? Porque, talvez por conta do trabalho que nós realizamos, porque assim, o trabalho de vocês que são da Aliança da Misericórdia, o trabalho de ir ao encontro do irmão é dar para ele, né, amá-lo sem esperar nada em troca.
nem a recuperação dele. Esse é aquele amor que nós experimentamos de Jesus, não é esse? Que é o amor que nós experimentamos dele. Então, assim, é poder amar e não esperar nada. Então, eu sou um cara que não tem um problema assim, dificilmente vou ficar chateado com alguém. Então, eu falo, o que eu vou falar sobre perdão? E aparentemente eu sou um cara de boa, tenho amizade com todo mundo, brinco com todo mundo, né? E olha como que é. Eu falei, o que eu vou falar sobre perdão? Aí eu comecei a olhar, comecei a meditar um pouco, né, sobre a palavra. Até eu vou ler aqui um trecho, que é sobre o Pai Misericordioso, né? Conhecido como o Filho Pródigo. Aí eu fiquei pensando. E ontem, de quarta para quinta, eu perdi o sono. E eu não conseguia dormir. Daí eu falei, perdão, mas não é só você dar o perdão, né? Muitas vezes, nós ferimos as pessoas. E nós não temos essa consciência. Às vezes nós ferimos brincando. Não é verdade? Num comentário. Muitas vezes, porque a gente queria ferir aquela pessoa dessa forma. E muitas vezes inconscientemente. A gente acaba ferindo. Não é verdade? Qualquer coisa que você vai falar, por exemplo, a minha esposa queria engravidar, e daí a minha cunhada tinha engravidado primeiro, uma pessoa encontrou ela assim, nossa, fulana, né, a sua cunhada está grávida de novo, você não engravidou. Brincadeira sem graça, mas que acaba machucando a pessoa que está, né, está passando por aquele momento. Então, nós não sabemos, e às vezes a gente acaba ferindo alguém. Igual eu falei, eu não tenho esse problema, porque se a pessoa falar alguma coisa para mim, eu não... Falei, deixa eu ver se eu feri alguém. E eu comecei a pensar. Aí eu falei, nossa, aquele dia com fulano, eu falei aquilo, mudou alguma coisa. E eu comecei a lembrar. Aí eu lembrei de uma outra situação com a minha irmã também, que eu falei alguma coisa para ela. Aí fui lembrando de algumas situações. Falei, meu Deus. E eu achava que eu era gente boa. E talvez, por mais que você também, às vezes a gente está caminhando e a gente não sabe, mas a gente acaba ferindo as pessoas. Eu comecei a lembrar de várias situações. Aí eu acordei de manhã, aí eu perguntei para minha esposa, mas a minha esposa, que, né, eu faço tudo por ela, né? A gente vai para lá, vai para cá, faço tudo para ela. A minha esposa, eu acho que eu não feri. Pode ter ficado bravo com alguma coisa. Aí eu falei, acordei de manhã. Eu te magoei alguma vez? Magoou. Falei, é? Quando? Você lembra que eu estava grávida? E você esqueceu do nosso aniversário de casamento? Falei, lembro. Eu falei, e você me perdoa? Ela falou, perdoo. Assim, aquela ferida não estava cutucando a Cíntia, como o Igor falou. Mas ela se sentiu ferida naquele momento. Daí eu falei assim, né? O meu filho eu levo ele para tudo quanto é lugar. Meu filho tem 10 anos. Tudo bem que às vezes a gente tem que ser rígido com os filhos da gente. Daí eu falei assim, né? Falei, eu preciso conversar. Antes disso, né? Depois que eu falei com a Cíntia, daí eu fui, né? Me confessar. Aí eu falei, Davi, o pai magoou você? Magoou, pai. Falei, verdade, filho. Verdade. Quando? Daí ele falou assim, pai, quando o senhor exagera. E nós, pais, nós exageramos, né? Muitas vezes. Aí ele falou assim, mas filho, especifique para mim qual dia. Pai, o senhor lembra aquele dia que o senhor fez eu falar com a minha amiguinha de uma coisa que o senhor nem deixou eu falar, e o senhor já foi falando tal, e o senhor fez eu ir lá pedir desculpa para minha amiguinha, sendo que eu não tinha culpa. Falei, lembro, filho. Você me perdoa? Perdoa, pai. Então assim, muitas vezes nós ferimos sem saber. Então existe quando nós somos feridos e quando nós ferimos. E para isso, eu vou ler aqui a parábola, e eu vou convidar já aqui o Pedro e a Carla para vir aqui, tá dando um testemunho, né, daquilo que a palavra fala aqui para nós, né? Para a gente só encurtar o nosso tempo, para dar mais tempo para eles poderem falar também. Vocês já conhecem, né? É uma parábola muito conhecida.
E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: E eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. E estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Vou convidar a Carla e o Pedro. Aí daqui a pouco a gente finaliza esse evangelho. Vem cá, Carla e Pedro, para vocês falarem um pouquinho da história de vocês. Boa noite, família. Boa noite. Então, falar um pouco da uma experiência, né, que é uma história de vida nova que a gente leva, eu e minha esposa, nossos filhos, né? Sou um ex-morador de rua, né? Fiquei 8 meses em Tapetininga na rua, né? Teve uma noite gelada, de frio, né? Veio um arrependimento, era Jesus chamando nós para ter uma nova vida. Aí daí aconteceu por um cafezinho lá no Milton Neri, né? E fomos lá tomar um cafezinho, aí falei para minha esposa: vamos lá, toma um cafezinho, já pede ajuda, e para uma casa de recuperação, né? E a gente foi tomar esse cafezinho, né? Tomamos um café, enchemos o bucho, estava com fome, né? Aquele tempo, naquele dia, né? Então, tomamos um café, aí tinha uns irmãos da Fazenda Esperança, conheci o Ismael lá no Milton Neri, né? Fui encaminhado na Fazenda Esperança no mesmo dia, fui lá para Piraju, né? Falou: você quer ir para Piraju? Quero. Peguei minhas coisas e fui. E eu falei: minha esposa. Aí falou: não se preocupa não, que ela vai arrumar uma vaga para ela. Aí fui para a fazenda. Aí fiquei sabendo com 12 dias ela foi para Rio de Janeiro, né? Fiquei 6 meses em Piraju e 6 meses no centro masculino, né? Foi lá que eu conheci Jesus, né? Quando eu estava no mundão, não sabia nem o que era espiritualidade, né? Jesus me perdoou, né, pelos meus pecados, né? E essa vida nova que eu me levo com meus filhos. Fiquei um ano na Fazenda Esperança. Quando eu saí da Fazenda Esperança, tive experiência demais com meus filhos, né? Comecei a trabalhar, não tinha só eu e minha esposa na casa, aqui em Tapetininga. Aí começou a vir as bênçãos, os filhos, né? O primeiro que chegou foi o Pedro Henrique. Cheguei do trabalho, ele já estava em casa. Cheguei, dei um abraço nele e falei: filho, me perdoa, desculpa. Ele chorou, eu chorei junto, né? Essa experiência para mim eu carrego até hoje, essa lembrança com o Pedro Henrique, né? O Gustavo também voltou para nós, irmão. Então, Deus deu uma nova vida e uma nova história de vida, para um bom recomeço para a gente caminhar com Ele, né? Sou muito grato a Deus de poder estar aqui com vida, né? De estar sóbrios nessa caminhada,
né? Não é fácil, mas Deus dá força na nossa caminhada, né? Minha mãe ficou 1 ano sem saber de notícias de mim, né? Quando eu liguei depois de 1 ano, liguei para ela, ela pensou que eu tinha morrido, né? Eu não tinha dado notícia para ela, eu não era de sumir, sempre ligava para minha mãe todo fim de semana, e todo fim de semana eu ligo para minha mãe, né? Sempre ligo para ela, benção, mãe. Ela, Deus te abençoe, filho, né? Então minha mãe orava para mim todos os dias, né? E a gente tem uma mãe que é Nossa Senhora, e Deus muito maravilhoso na minha vida. Eu sinto saudade do meu filho, né? Ele foi para doação, foi doado, doação para outra família. Né? Eu sinto muita saudade dele. Né? Ele já está com uns 10 anos já. Mas Deus me dá força nessa caminhada. É Ele que me mantém de pé, né? Com essa fé, essa esperança de vida nova, né? E a nossa vida é lutas e fuga e viver um dia de cada vez, né? Isso é muito importante. E a palavra que me fala hoje para mim, essa experiência que eu tive, né? Que é do filho próprio, que perdoar, né? O perdão que o pai perdoa o filho, né? Isso é muito bom. E eu tive essa experiência com o Pedro Henrique de perdoar ele, né? E hoje eu encontro com eles em casa, ele sorri, brinca, né? Quando foi no dia do encontro lá, eu cheguei em casa, pedi mais perdão para ele, né? Eles sofreram muito nessa caminhada quando nós eles, né? E Deus nunca desamparou a gente. Deus sempre com nós, todo minuto, todo segundo. Né? E Deus está aqui nesse momento, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos. Deixar a cara falar um pouco. Acho que vai até minha mãe falando, né? Boa noite, Daniela. Tudo bom? Boa noite. É uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte. Então, como eu tenho 8 filhos. Ficamos 20 anos no uso das drogas, né? E a droga, durante esses 20 anos, a droga estragou nossas vidas, né? Somente começar o nosso como nossos filhos também. A droga, quando eu estava no uso das drogas, eu acabava, né? Sempre largando o Pedro em casa com as crianças, né? A droga ela não deixou ser mãe, não deixou ser esposa, né? Em um momento, né? Quando nós decidimos procurar ajuda, né? Ir atrás de Deus, né? Porque quando a gente está no vício, a gente nunca acha que Deus não existe na vida da gente, né? Porque o vício não deixa. E nessa luta do vício, nós acabamos deixando os filhos. Hoje em dia eu não tenho minha mãe e meu pai. A minha mãe muitas vezes ela tentou lutar para tentar me ajudar, salvar eu e o Pedro, né, das drogas. Hoje a nossa cura, a nossa força, né, a vontade que Deus deu. A experiência que eu tenho foi com o meu esposo, né, porque, como eu falei, a droga ela atingia muito mais eu, né. Quando nós usávamos em casa, e eu usava, eu queria mais, e acabava indo para a rua. Mas não ficava um dia, ficava meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses fora de casa. Cheguei a largar minha filha, de 1 mês nascida, em casa com meu marido. Falei para ele que ali já voltava, não voltei. Voltei depois de 1 mês e pouco. E ele, ali cuidando, descansado, e eu das drogas, né? Quando nós fomos internados, como ele falou, ele foi para Piraju, eu fui para Rio de Janeiro, para Pimirim. Eu fiquei 6 meses no Pimirim, daí estou transferida para Guaratinguetá. Quando nós chegamos perto do outro, depois de 8 meses de internado, eu consegui, eu e meu esposo. Daí ele foi levar ele para me visitar na Fazenda da Esperança, e ele chegou em mim e falou:
Agora nós vamos renovar nossa vida, vamos fazer tudo legal. Uma benção, igual sentar, vamos começar. Vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem o que eu dei para vocês. Vocês têm direito de poder viver a sua vida, seguir em frente. Né? Eu peço perdão para você. Eu sei que um dia você pode me perdoar de coração, né? Por tudo que eu fiz, ter sido a esposa, ter sido a mãe que você sempre quis, né? Aí ele olhou para minha cara e falou: não, você é a mulher que eu escolhi para viver, você é a mulher, a mãe que eu escolhi para meus filhos. Nós entramos no vício, né? No sofrimento junto, e vamos entrar. Vão casar, vão construir tudo que nós perdemos. Né? Então aquilo foi a hora que ele me deu o perdão de tudo que eu fiz para ele. Esqueceu o passado e viveu o presente. Tudo aquilo foi o vício da droga que tirou você de casa. Era você normal, é você, minha esposa. Vamos seguir em frente. O perdão, né, é uma palavra tão forte. Né? Quando nós estávamos lá dentro, nós tínhamos que encarar que fora a realidade dos nossos filhos. Né? Mostrar para ele sempre pedir perdão para eles, porque eles tiveram 20 anos sem nós, sem mãe, sem pai, e sofreram muito. Como o Pedro falou, nós perdemos um filho, nós com 5 anos não conseguimos trazer ele de volta, não nós perdemos, né? Por escolhas nossas foi tirado de era para ser assim. Mas Deus deixou. E fez em nós, porque nós temos a menina também, nós não conseguimos pegar Deus no carro.